Como liderar pessoas difíceis? Isso já passou pela sua cabeça? Você já se fez essa pergunta? Como é que você faz para lidar com gente difícil? Até porque, principalmente se você for líder, equipes não são feitas de pessoas iguais. Todo mundo é muito bom, todo mundo ouve feedback, lida muito bem com esses feedbacks. Não, você tem pessoas diferentes, com perfis diferentes e vivendo momentos diferentes. E obviamente não dá para você querer trazer só os melhores para a sua equipe, aqueles que estão altamente comprometidos, enfim. Você sempre vai ter na sua equipe pessoas que precisam mais do seu feedback, mais da sua atenção, mais da sua energia. E é sobre essas pessoas que eu quero falar nesse vídeo aqui. De onde que eu tirei esse assunto? Que é um desafio que muitos líderes vivenciam. Murilo, tem uma pessoa na minha equipe que ela tem uma personalidade forte. Tem muito líder que me fala sobre isso. Ela tem uma personalidade forte. E é uma pessoa difícil de lidar, eu vou dar feedback, ela já reclama comigo, ela reclama da diretoria, tudo é muito difícil para ela. Enfim, ela está de mau humor e assim por diante. Então, se você tem alguém na sua equipe com esse desafio, ou se você é um líder hoje e está procurando lidar com essas pessoas, eu vou te contar na prática aqui uma coisa que funcionou para um dos meus coaches. Se você ainda não sabe, eu sou coach de CEOs, de líderes, e eu trabalho frequentemente com essas pessoas e pego alguns desafios delas e compartilho aqui para você aquilo que eu acredito que faça sentido. Nesse caso, conversando com um desses líderes, ele tinha um desafio pontual, uma pessoa-chave muito importante para a equipe dele. Era uma pessoa que estava sendo difícil para ele lidar com ela. Então, como lidar com pessoas difíceis? O primeiro passo aqui, que como coach, como líder coach, eu sugiro que você faça, é você se livrar de qualquer rótulo. Mas como assim, Murilo, rótulo? Quando você rotula qualquer pessoa como teimoso, como chato, como arrogante, seja o que for, se você rotula algo, você está dando um comando para o seu cérebro. Obviamente, o seu cérebro, com aquele comando, ele vai procurar naquela pessoa comportamentos que remetam àquilo que você acredita que ela é. Então, se você acredita que alguém é teimoso, a pessoa pode fazer o que for. O teu cérebro vai achar comportamentos dela para falar, tá vendo? Ela é teimosa mesmo. Outro exemplo de rotulagem é muito simples. Você tem uma roda de amigos, está chegando alguma pessoa que você nem conhece e alguém te fala, nossa, aquela pessoa que vai chegar é chata. E aí a pessoa fala duas palavras e o seu cérebro já fala, ela é chata mesmo. Não sei se isso já aconteceu com você, se você se identifica com isso, mas é o que é. Quando você rotula, você dá um comando. Então, como é que você faz para se libertar de rotular os seus liderados, de rotular quem trabalha com você? Primeiro, separe a pessoa do comportamento dela. Ela não é isso que ela está fazendo, ela está se comportando dessa forma. E como ser humano, ela pode mudar isso. Quando você tem muito claro que a pessoa não é o comportamento dela, você se ofende muito menos, você se irrita muito menos com isso. Então, para esse coach especificamente falando, nós trabalhamos alguns passos. Primeiro, que ele deixasse de rotular. Como assim uma pessoa difícil? Não, ele é um ser humano passando por desafios que todo mundo vive, cada um está passando por um momento, por um desafio nesse momento, e aquela pessoa naquele momento ela estava se comportando dessa forma. Mas se você rotula como alguém difícil, vai ser difícil para lidar com ela constantemente. Segundo ponto aí, eu convidei ele a trabalhar especificamente a capacidade dele de dar feedback, de trabalhar baseado em dados, e não sobre o julgamento dele. E quanto mais ele investisse na comunicação dele, quanto mais afinada estivesse a comunicação dele com aquela pessoa que ele considerava difícil, mais ia ficando fácil e, consequentemente, menos difícil ela ia se tornando. Qual foi o resultado disso? Com 15 dias, com 2 semanas, a relação dele com esse profissional aumentou consideravelmente. E sabe o principal disso? Esse profissional parou de ser reclamão, simplesmente porque ele tirou esse rótulo e ele começou a separar a pessoa do comportamento dela. Enfim, guarda a minha intenção positiva e te convidar para uma coisa aqui. Primeiro, toma cuidado com a rotulagem, não rotule as pessoas. E o segundo ponto aqui, separe a pessoa do comportamento dela. Quando você faz isso,
você começa a ficar isento de sentimentos ruins, irritabilidade, e se a sua emoção vai lá em cima, a sua inteligência consequentemente cai. E para você fechar isso, para você mudar isso, invista na sua comunicação. Melhore a sua capacidade de comunicação, de dar feedback e assim por diante. Então foram 3 pontos, né? Rotulagem, tira isso. Show? Separe pessoa de comportamento. E 3, invista na sua habilidade de comunicação. Com esse meu coach funcionou e funcionou muito bem. Se esse vídeo fez sentido para você, eu te convido a assistir aqui uma aula totalmente gratuita que eu preparei para líderes, para pessoas que são líderes, querem engajar as suas equipes, ou pessoas que são aspirantes a líder, querem se tornar líderes e querem saber como é que você se torna um líder coaching, como é que você usa essa ciência chamada coaching para liderar pessoas, para influenciar as outras pessoas. Em algum lugar aqui desse vídeo tem um link para você clicar, você pode me acompanhar nessa aula 100% grátis ao vivo. Um forte abraço e nos vemos na aula ao vivo.